Bom, pessoal, continuando a nossa leitura, eu parei na página 31. Grandes e pequenos mistérios. As etapas da iniciação comportam uma hierarquia variável de graus e, para a comodidade de nossa exposição, emprestaremos aos mistérios antigos a terminologia que usavam, pois ela é suscetível de uma aplicação mais geral. Distinguiremos com eles os pequenos mistérios e os grandes mistérios, e o adept ou epopsia, considerados como as 3 etapas de uma iniciação completa. Os pequenos mistérios tinham por objetos mostrar aos mistas as leis do porvir que comandavam a cosmologia de restituir o estado primordial. Eles constituíam uma preparação para os grandes mistérios e esses reservados no domínio metafísico. Eles comportavam, sobretudo, os ritos de purificação pelos elementos chamados às vezes, abre aspas, viagens, fecha aspas, ou, abre aspas, provas, fecha aspas. O mista tinha que voltar a uma simplicidade comparável à da criança, da matéria-prima alquímica, e assim ele tornava-se capaz de receber em seguida a iluminação iniciática. A influência espiritual que traz esta luz não deve encontrar obstáculo algum devido à pré-formação inarmônica. Na linguagem da Cabala, identifica ao homem verdadeiro do taoísmo. Esta purificação corresponde à dissolução das cascas e, na linguagem maçônica, o despojamento dos metais. Cascas e metais figurando os resíduos psíquicos dos estados anteriores que convém deixar atrás. As primeiras provas permitem ao iniciado fugir do domínio sensível sem sair desse modo da natureza, segundo o simbolismo geométrico emprestado do Islã. Esta primeira liberação livra o ser no sentido horizontal de, abre aspas, amplidão, fecha aspas, e tem como efeito restaurar o estado do homem primordial que se duo permanece um homem, porém está liberado em seu espírito do tempo e da multiplicidade. Aos grandes mistérios estão reservados os fins propriamente espirituais e da realização dos estados superiores informais, condicionados e não condicionados, até a libertação deste mundo e a união com o princípio, a finalidade que as tradições apelidam de nomes diferentes: visão beática, luz da glória, identidade suprema. O desenvolvimento desta segunda etapa efetua-se no sentido vertical, na exaltação, fecha aspas, até o estado que o Islã chama do homem universal, fecha aspas, ao taoísmo de homem transcendental, fecha aspas, enquanto que o homem primordial constitui o resultado e a síntese dos reinos da natureza. O homem universal pode ser identificado como o princípio mesmo da manifestação toda ela. Se perguntarem como é que se pode justificar a pretensão de comunicar-se com os estados superiores, pode-se responder que temos aí uma tomada de posse de um tesouro interior que pertence virtualmente a todo homem dotado. Como consequência, estes estados estão garantidos pela existência de dons correspondentes que são vulgarmente conhecidos como revelação e inspiração. O que aparece exteriormente como relação manifesta-se interiormente como inspiração. Os meios eficazes repartem-se em 2 fases, o desapego e a concentração, ficando bem entendido que não pode haver concentração sem prévio desapego. Voltemos aos mistérios antigos que permitem vistas interessantes sobre o processo iniciático. O postulante submete-se a um severo jejum antes de elaborar as purificações pelos elementos que ele sofria nu e em silêncio. As provações revestiam a forma de viagens sucessivas que se relacionam respectivamente com diferentes elementos. Viagens sobre a terra, em seguida na superfície da água, finalmente no ar, com uma ascensão celeste. A exploração subterrânea figurava uma descida aos infernos, que quer dizer, aos estados inferiores do ser. É conhecido o sentido desta catabase, destinada a recapitular os estados precedentes ao estado humano, permitindo ao mista esgotar as possibilidades inferiores que ele traz consigo, antes de abordar a ascensão ulterior, sendo a iniciação considerada como um segundo nascimento, e esta descida infernal
figura uma morte para o mundo profano. A mudança de estado passava-se nas trevas como qualquer metamorfose, e ao mesmo tempo a mista recebia um novo nome representado sua nova entidade. Morte e renascimento não constituem senão duas fases complementares de uma mesma mudança de estado vista de dois lados opostos, sendo o segundo nascimento uma regeneração psíquica. É na ordem psíquica que se efetuavam as primeiras etapas do desenvolvimento iniciático. A estação crucial, o estado charneira, se apresenta no momento da passagem da ordem psíquica para a ordem espiritual, quando se realizavam os grandes mistérios. Era então o terceiro nascimento, que representava uma liberação além do cosmos, que era simbolizada pela saída fora da caverna. Nos mistérios de Eleusis, a união final com a divindade era figurado por uma hierogramia celebrada entre Hierofante e a deusa, personificada por uma sacerdotisa. O fruto desta união era anunciado sobre o próprio nome do mista Doravante, integrado na família dos filhos do céu e da terra, tal como diziam boazinhas órficas. Um ano depois, os mistas podiam ascender à posição de hipópta, quer dizer contemplativo ou adepto, assim consagrando seu estado virtual de união permanente com a divindade. As três vias, castas e ofício. No seu caminho do retorno à sua pátria celeste, como dizia Plotino, cada ser segue primeiramente o caminho estritamente individual. No princípio apresenta-se um número indefinido de vias particulares. Esta multiplicidade, que oferece a uma necessidade de fato e de método, não se opõe à unidade da doutrina. As vias individuais acabam encontrando-se segundo a finalidade de função e de natureza. A tradição hindu distingue finalmente três principais vias ou margas, e a via de ação, karma, e da devoção, bhakti, e o conhecimento, jnana. Praticamente elas se reduzem a duas, pois duas primeiras dependem dos pequenos mistérios e da iniciação real, enquanto que a última representa os grandes mistérios e a iniciação sacerdotal. Existe entre essas três vias e as três principais castas hindus, uma correspondência natural que não convém limitar somente à Índia. Encontra-se toda a sociedade da distinção análoga das castas hindus, posto que exprime a função universalmente desempenhadas. Seja qual for a sociedade, uma função de instrução e de informação, que a Índia pertence à autoridade dos brahmanes, uma função reguladora de administração e de justiça que diz respeito à casta guerreira dos cavaleiros e do poder real, enfim, a função econômica de troca de dinheiro e de mercadorias, que depende da casta dos negociantes dos artífices, para quem estava reservada a iniciação dos ofícios. Ora, é notável que na antiga Roma, o deus Jano, idêntico a Ganesha hindu, que era o deus das corporações de artífices, tinha igualmente presidido os mistérios. Seus atributos essenciais eram as duas chaves de ouro e da prata, respectivamente, da autoridade espiritual e do poder temporal. A chave de ouro era a iniciação sacerdotal dos grandes mistérios, a chave de prata a iniciação real dos pequenos mistérios, e na qualidade de senhor dos tempos, que Jano possuía essas atribuições determinadas pelo laço que reúne o trabalho ao ritmo dos dias, pois originariamente o trabalho exclusivamente agrário era comandado pela volta das estações, que nos faz compreender o famoso episódio da espiga de trigo que Deméter mostrava aos mistas em silêncio. Portanto, Jano abria e fechava o ciclo do tempo, o que permanece o mais temido atributo do papado, herdeiro das duas chaves simbólicas. Eis porque as corporações celebravam em honra de Jano as duas festas solstícia do inverno e do verão, que hoje ainda se identificam com os dois São Joãos, celebrados nos mesmos solstício. Como o trabalho agrícola, toda a ciência, toda a arte, todo ofício pode servir para a realização do homem e do seu desenvolvimento temporal.
Novamente encontramos aqui a mesma correspondência entre a ordem cósmica e a ordem humana, entre a realização de um ser e o curso do mundo, que constituía o segredo das iniciações antigas. Todavia, exercida sobre o mundo exterior, quando ela deriva dos princípios que transposta espiritualmente, pode tornar-se o rito sucessivo numa profunda repercussão para aqueles que exercem. É para ele o melhor meio e às vezes o único de particular efetivamente para a sua própria tradição. Assim encarado, o ofício é reduzido a um sacerdócio e uma vocação no verdadeiro sentido da palavra apelo. É o cumprimento por cada ser de uma atividade conforme sua natureza que servirá de base para a iniciação, já que essa deve partir do indivíduo. A qualificação iniciática confundir-se-á então com a qualificação profissional. Porém, a iniciação que adota o ofício para suporte terá uma repercussão sobre a sua prática. A obra que nasce do ofício tornar-se-á campo de aplicação do conhecimento, sua expressão adequada e simbólica. Poderá vir a ser uma obra-prima empregando a palavra em seu sentido lato, como quando é uma obra ritual executada no final da aprendizagem num artifício iniciado. Na Índia, a função social já esteve determinada pelas qualidades hereditárias. O sistema de castas fundado sobre a natureza profunda e dos dons do homem é uma liberação e os erros de aplicação do princípio que não devem diminuir o seu valor. As vantagens saltam aos olhos. A casta exclui a concorrência e o desemprego, reparte o trabalho e garante sua qualidade, deixa-o agradável e fácil. Consegue-se neste regime uma qualificação quase orgânica, dificilmente realizável por outro meio, e que assegura a transmissão dos segredos técnicos de pai para filho. A estabilidade do sistema é de tal ordem que as únicas organizações iniciáticas que ainda subsistem no Ocidente, derivam das iniciações de ofícios, que são a companheiragem e a maçonaria, que primitivamente foram iniciações atinentes aos artesanatos. Os contos populares. A iniciativa era geralmente reservada aos indivíduos das 3 primeiras castas, pelo menos na Índia. Carecia, porém, aqueles que não eram admitidos: as mulheres, as crianças, os estrangeiros, os fora da castas, o acesso à tradição do país onde viviam. Ora, as doutrinas sagradas transmitidas oralmente atravessavam os séculos sob 2 formas bem diferentes: uma forma sacerdotal conservada pelos padres, como a Bíblia ou as Vedas, e uma forma popular que perseverou até nossos dias, que se exprime nos contos e nos mitos, esses símbolos incompreendidos. O conteúdo dessas lendas não é, como se crê comumente, fabulação infantil, porém um conjunto de dados espirituais e doutrinais que cobre a sabedoria dos antigos tempos, debaixo de uma fábula preservada de qualquer deformação devido à sua obscuridade mesmo. Este papel dos contos foi tão eficiente que todos os povos do mundo possuem versões dos mesmos temas cujos repertórios já foram lavrados. Essas narrativas não provêm, como se supõe, de uma teoria muito em moda, que é o do inconsciente coletivo, mas elas constituem uma memória ancestral, poder-se-ia dizer uma sobrememória, porque esta memória imanente forma o resíduo incompreendido de uma consciência superior. Não é muito difícil reconhecer na sequência dos contos temas iniciáticos que já esboçamos. Em todas as tradições há alusões a uma coisa que foi perdida e escondida numa certa época. Por exemplo, a soma dos hindus, o Aoma dos persas, a pronunciação do divino, o nome de Israel, a palavra perdida da maçonaria, o vaso sagrado da lenda do Graal, o Deus oculto de Isaías, a pedra filosofal dos alquimistas, a água da juventude dos mitos, até o paraíso perdido da Bíblia, que justamente revela sua significação, pois trata-se do estado primordial do sentido da eternidade, no laço que convém reatar com a tradição de uma verdade talvez mais oculta que perdida. Acontece nos contos
dever o herói ir pessoalmente à procura de um país desconhecido, de um objeto escondido ou de uma noiva desaparecida, protegido de um modo sobrenatural. Ele consegue vencer obstáculos e chegar ao fim da viagem e recorda o processo de provações iniciáticas. O herói é frequentemente um jovem ou mais moço dos três irmãos, ou ainda melhor, uma criança que faz lembrar o estado de infância que é preciso atingir nos mistérios. Ao invés de ter que procurar um tesouro ou uma noiva, acontece que o herói precisa encontrar-se a si mesmo outra vez no caso de ter sofrido uma metamorfose animal e a transformação é evidente demais. Ou ainda ele perdeu somente uma parte de seu corpo, ou uma faculdade especial, geralmente a voz, a vista, a inteligência, a mocidade, a beleza. Melhor ainda, muitas vezes ele parte em demanda de seu coração ou da luz. O herói jamais abandonado entregue a si mesmo, e usufrui de uma ajuda sobrenatural que lhe foi conferida ao nascer pelas fadas, entre aspas. Ou então recebe socorro de personagens poderosos ou de gênios que representam a influência espiritual. Às vezes esta influência está ligada a objeto mágico, um anel, ou a água da juventude, a água da vida ou da morte, que representa a bebida da imortalidade. Porém, o poder lhe é concedido principalmente sobre três atributos clássicos que são, por exemplo, de Hermes, o Petazo, o Caduceu e os Talares. E na iniciação da realeza se transforma em coroa, cetro e sapatos, substituído na gravação cavalheiresca pelo elmo, espada e as esporas. Em nossos contos modestos heróis popular, conta-se com o boné que o deixa invisível, o bastão que o coloca em posição invencível e as botas que os concedem o poder da onipresença. Com frequência ocorre nos contos de uma linguagem dos pássaros cujo reconhecimento revela ao herói as coisas escondidas. Esta linguagem é propriamente língua poética, pacificadora que unifica a dos deuses e dos anjos. Compreender a língua dos passarinhos significa ter atingido o mais alto grau de conhecimento e da sabedoria. Siegfried, após ter vencido o dragão, quer dizer as forças inferiores, passa a compreender a linguagem dos pássaros. Existe, aliás, entre a idade do herói, o lugar da ação e os portadores de influências, uma correspondência particular. Os demônios, as serpentes, imagens dos estados inferiores, habitam uma floresta sombria frequentada por velhos feiticeiros. Os pássaros, pelo contrário, são hóspedes dos jardins, quer dizer, do Éden, favorecem os moços. Sabe-se que a etapa primeira necessária de toda iniciação consiste numa morte virtual. A morte é representada nos contos de muitos modos. Em primeiro lugar, por uma morte corporal. Neste caso, o herói é morto e cortado em pedaços, como Dionisos, e seus ossos servem para ser doado, entre aspas, para ressuscitá-lo jovem belo. Ou então o herói perde-se no mundo infernal, representado com uma gruta, um palácio subterrâneo, uma sombria floresta, o fundo de um lago ou de um quarto proibido, como em Barba Azul, que são símbolos equivalentes. A morte pode ser substituída por uma decadência de estados, representada, por exemplo, da perda de um olho, como na narrativa de Calendar das Mil e Uma Noites, perda que significa a da inteligência. Sem nos deter sobre as provas ou viagens para chegar ao termo da procura, que consiste no encontro do objeto maravilhoso, assim como o tostão de ouro de Jasão, o graal de Percival, as maçãs de ouro ou rosa do amante. Esta última etapa pode ser assinalada a um despertar provocado pelo beijo iniciático como aquele que recebe a bela adormecida, e também como uma metempsicose, como o asno de ouro de Apuleu. A obtenção do estado de união é com frequência configurado pela conquista de um ser querido, que explica a repetição e a disposição tão costumeira do casal final, a verdadeira hierogamia análoga à dos mistérios. Não obstante, consideradas sob esse ângulo, as mais evoluídas literaturas dos recentes séculos se apresentam mais como um rito profundo, já que sempre procuram reconstituir o destino dos homens. É fácil constatar que aquilo que envelhece numa obra
e o que marca a sua época é a sua psicologia, entre aspas, ligada demasiadamente à caça social, aos costumes do tempo e sua história. O que subsiste ao contrário e o que perdura é a sequência da ação, que quer dizer, a dos ritos. A história do homem, sua progressão e suas quedas, entre obstáculos, eis aí, o tema eterno dos contos e dos romances. Existem obras onde este aspecto está particularmente visível: Odisseia, Pantagruel, A Demanda do Graal, a Comédia de Dante, os dramas de Shakespeare, o Fausto, o Goethe, cuja fonte do antigo ritual de iniciação é da companheiragem. Wilhelm Meister lança a mão do simbolismo do teatro, os outros do da viagem, da navegação ou da guerra. O oposto dessa douta literatura, os contos populares não utilizam simbolismos da ação do modo acessório, porém essencial. Eles reduzem os princípios em atos e eliminam ao mesmo tempo o sentido literal por sua absurdidade aparente, para deixar o sentido simbólico mover-se com maior clareza. É tal a evidência que se recusaram aos contos esse sentido superior. Não temos outro para salvar a própria substância da narrativa, e é por isso mesmo que o conto popular apresenta o sobrenatural no seu estado puro. O mundo intermediário. No caminho de sua liberação iniciado, não tinha até agora maiores obstáculos nem possíveis erros de direção. O mundo material da multiplicidade que se compõe pela sua evidência não o permitia. Mais tarde, quando ele absorverá o mundo informal, os erros não serão mais possíveis. Todavia, a situação será muito diferente quando ele tiver que enfrentar a zona que está entre os dois. O mundo intermediário, que é o das lutas, das tentações, das provações, numa só palavra, o da dualidade. É o domínio dos estados psíquicos, ou sutil manifestação informal, onde se encontram os prolongamentos extracorporais dos indivíduos, as energias das entidades não humanas, nas influências dos gênios elementares, entre aspas, os elementais de Paracelso, que as tradições chamam gnomos, ondinos, silfos, salamandras, djinns, demônios. As forças obscuras, abandonadas pelos cultos desaparecidos, misturam-se com energias autênticas angélicas e com influências errantes, como dizem os chineses, para formar um mundo fascinante, estranho e perigoso. Por outro lado, se este mundo é dos combates e das trocas, ele também é das ilusões e da beleza. É com efeito o domínio das imagens de Maya hindu. Aí as ideias tomam forma, as línguas se organizam, as influências transmitem-se, as almas atam aliança. Este mundo em perpétua visão é ilusório, como o dos sonhos, abrangendo dois sentidos, tanto do ponto de vista do princípio, não sendo ele mais que um reflexo variável dual, quanto do ponto de vista do mundo terrestre, que reveste de uma forma temporária correspondente a um equilíbrio provisório, até sua própria transformação. Para nós este mundo é inevitável, necessário, ainda que de uma importância mutável, segundo os seres que se manifestam, e desses todos o manifestam, pois é o lugar de encontro da criação humana e da aspiração divina. O mundo intermediário corresponde, no simbolismo dos céus, à parte menos elevada destes, que é a esfera da lua, que constitui o primeiro céu. A Índia coloca no centro desse mundo sutil o medianeiro germe de toda a criação, figurado do conceito do ovo do mundo e de seu germe chamado Hiranyagarbha, ou embrião de ouro, que se manifesta como uma bola de fogo, numa energia vibratória. Isso do ponto de vista do cosmos, pois do ponto de vista do ser, este centro reflete-se no Pindar. Visto desse centro, a transformação perpétua do mundo parece um jogo de Maya, palavra que poderia traduzir por arte à medida assim, como por ilusão, pois ela significa a ação divina distinta da vontade divina, e que esta ilusão é nossa medida. A criação do mundo transportada no tempo é forçosamente ininterrupta, a ponto, oposto que esta aparição efêmera
deve ser constantemente renovada. Uma criação acabada seria lógica absurda, e é nisso mesmo que ela é ilusória, quer dizer, temporal. A realização cósmica de uma imaginação divina deixa-se extenuada e prescrita. A criação, por conseguinte, deve ser um fluxo perpétuo, como a água corre, cria a permanência do rio. A imaginação humana toma emprestado seus poderes e energia sutil deste mundo mediador, e não é duvidosa a faculdade que nos engana com seus fantasmas, mas uma função psíquica autônoma, um instrumento de ligação e os órgãos de percepção. Ela se polariza de um lado num órgão de comunicação com o mundo intermediário e do outro como um órgão de ação preparatória aplicada ao mundo sensível. Ela apresenta ao homem, particularmente ao artista, um modelo da coisa a fazer, entre aspas. Sua ação criadora é como uma apresentação graças à energia do impulso espiritual, da intenção, da concentração do coração. Parei na página 43.